Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Pesquisa Científica utilizando técnicas de inteligência artificial. Eu chamo-me José Daúdo, serei vosso formador e iremos começar com os pré-requisitos desse curso. É curiosidade e interesse em aprender. Por isso, iremos aprender ao longo do curso. E destacar aqui uma obra literária que é Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Científico. Este é um livro de Kleber Cristiano Prodanov e Hernán César de Freitas. É uma obra prática voltada ao ensino dos fundamentos da pesquisa científica e da elaboração de trabalhos acadêmicos. E este é um livro metodológico, então tem muito, mas muito conteúdo metodológico a respeito da pesquisa científica. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque este curso aqui vai ser focado na parte prática. Então, irei ensinar muita coisa prática e tem assuntos que são realmente importantes, mas para não deixar o curso muito, mas muito longo, eu não irei abordar este curso aqui. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada neste livro que vão poder tipo, ter a informação complementar de modo a se tornarem experts nesta área. E irei começar falando dos fundamentos de pesquisa científica. Para tal, coloquei aqui uma breve definição do que seria a pesquisa científica. Então, eu defini da seguinte maneira: a pesquisa científica é um processo sistemático, organizado e rigoroso de produção de conhecimento, realizado com o objetivo de responder perguntas, testar hipóteses, resolver problemas ou compreender fenômenos da realidade, usando métodos confiáveis e verificáveis. Então, destrocando em 500, a pesquisa científica seria um processo em que os pesquisadores, ou os chamados cientistas, utilizam para produzir um conhecimento. E esse conhecimento tem que seguir caminhos que permitam que outra pessoa, num outro lugar, usando os mesmos caminhos que aquele pesquisador utilizou, obtenha os mesmos resultados, de maneira confiável e verificável. Ou seja, não há achismo na pesquisa científica. E para tal, coloquei aqui embaixo algumas revistas grandes, como a Elsevier e a Biomed Central, que é uma open access. Irei falar dessas revistas mais adiante. E continuando, a pesquisa científica serve para produzir novo conhecimento, confirmar ou refutar teorias existentes, resolver problemas práticos, apoiar a tomada de decisões, desenvolver tecnologias e políticas públicas e melhorar a qualidade de vida da sociedade, no modo geral. Temos aqui algumas características em que toda pesquisa científica ela tem que ter, em que a primeira seria a sistemática, ou seja, ela segue etapas organizadas, em que nós teríamos a primeira etapa, depois dessa primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa, então seria como uma receita de um bolo, e nós vamos seguir as etapas de modo até aquele bolo que nós precisamos, hein? Então, essa seria a primeira etapa. Essa sistematização da pesquisa científica é um ponto muito importante e é um ponto que toda pesquisa tem que seguir. A segunda é que ela seria objetiva. E essa objetividade costuma ser muito vista em artigos científicos. Quando nós costumamos tipo, baixar ou ler um artigo científico, normalmente nós podemos encontrar um artigo científico de 10 ou menos de 10 páginas. Tem artigos científicos até com uma página. Então a ideia é qual? É tipo ser o mais objetivo possível. Baseia-se em factos e não opiniões, mas a ideia também não é enrolar muito. Tem conteúdos que já são conhecidos e esses conteúdos não necessariamente têm que ser repetidos e repetidos. Isso tornaria tipo a pesquisa cansativa. E um outro ponto aqui é que essa pesquisa científica ela é verificável. Então, as outras pessoas utilizando os mesmos parâmetros que você utilizou a elaborar sua pesquisa, eles têm que poder, tipo, replicar aquele conhecimento que você obteve. Tem outra característica que ele é racional, ou seja, usa lógica e análise para poder chegar a esses
resultados. Isso é importante porque tem pesquisas que nós não temos tipo conhecimento o suficiente para entender tudo aquilo que a pessoa fez. Mas nós podemos utilizar a lógica ao nosso favor e entender se aquilo que foi feito é lógico, ou seja, tem uma racionalidade por trás dele. E se tiver alguma racionalidade, há muita chance que aquilo seja correto. E, continuando, ela tem que ser crítica, ou seja, questiona seus próprios resultados. É por isso que, em alguns campos, nós costumamos ter discussão em que os autores discutem com os resultados encontrados por outros que realizaram o mesmo tipo de estudo, ou seja, tiveram a mesma ideia. E esse ponto crítico aqui é um ponto que tem que existir em todos os pesquisadores. Essa ideia de ser crítico é algo que eu vou falar muito posteriormente. E por fim, a pesquisa tem que ser ética, ou seja, deve respeitar princípios morais, éticos durante a elaboração dessa pesquisa. Aqui nós temos princípios quanto à colheita de dados, princípios éticos quanto a falar com pessoas, e tem princípios éticos quanto aos métodos que são utilizados, a ideia de citar trabalho dos outros, isso é ético, a ideia de não roubar conhecimento dos outros, ou de não se apoderar de coisas dos outros para levar como se fosse dela, sem a devida citação ou devida aprovação, também são pontos a serem levados em consideração. Nós podemos fazer pesquisas e aquelas pesquisas serem muito, mas muito boas, mas se nós não respeitarmos esse ponto ético aqui, aquilo não serve para nada. Ou seja, ser tudo anulado. E continuando aqui, eu destaquei aqui algumas etapas básicas da pesquisa científica. Essa aqui é a etapa que eu coloquei, não necessariamente tem que seguir-se essa ordem cronológica, mas a ideia aqui é a seguinte: nós primeiro teríamos que identificar o problema que nós precisamos pesquisar, ou que queremos pesquisar. Então, antes de nós pesquisarmos, nós devemos ter um problema que nos leva a pesquisar, e nós queremos resolver ou responder a este problema. O problema pode ser qualquer coisa, pode ser identificar se um fármaco X é mais efetivo ou é melhor em certa circunstância médica que um fármaco Y, e por aí vai. Nós podemos ter diferentes tipos de problemas. Então, nós vamos ter nosso problema e nós vamos registrar qual é o problema que nós temos, né? Então, depois de tiver tipo, o problema, vamos formular hipóteses. As hipóteses seriam ideias que podem resolver aquele problema. Nós podemos chegar a uma conclusão. Essa conclusão lógica ou conclusão pessoal, antes mesmo de fazer nenhum trabalho, que esse fármaco aqui pode ser melhor que o outro, ou que uma coisa pode ser melhor que a outra. Então nós começamos a formular nossas hipóteses. E a pesquisa vai se propor ao quê? A responder essas hipóteses. E para responder essas hipóteses, vamos utilizar métodos científicos, que são esses métodos sistemáticos, esses métodos que têm que ser racionais, lógicos, aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, nós tivemos nosso problema, identificamos e criamos hipóteses. Depois de criarmos essas hipóteses, um outro ponto a se fazer é revisão de literatura, para entender o que a literatura existente diz a respeito daquele nosso problema. Porque nós podemos ter um problema, mas aquele nosso problema já foi identificado por outros pesquisadores, já foi estudado e já foi respondido. Então, se esse problema já foi respondido, não há necessidade de se fazer uma pesquisa nova, uma pesquisa do zero para resolver aquele problema. Porque pesquisa científica gasta tempo, gasta dinheiro, gasta esforço. É um trabalho. E é um grande trabalho. Então, às vezes não faz muito sentido usar todos esses recursos para um problema que já foi respondido. Então, a ideia é, tipo, fazer uma vasta revisão de literatura, ou para entender se o problema foi resolvido, ou para entender o que existe na literatura até aquele momento a respeito daquele problema. E isso nos dá uma base sólida a respeito daquele problema que nós queremos pesquisar, para depois, quando começarmos a pesquisar, tipo, sabermos onde estamos, como podemos lidar com aquele problema. Então, depois, nós aqui vamos para a definição da metodologia, que seria como é que nós vamos resolver a esse problema. Nesse caso, a parte metodológica. E um dos pontos que eu aconselho
a maioria dos pesquisadores já fizeram é procuraram trabalhos que resolveram problemas similares. Nesse caso, se não for o mesmo problema, para ver como é que eles utilizaram a metodologia, tipo, para resolver aquele problema. Porque muitas vezes nós podemos, tipo, querer responder a um problema, só que aquele problema é similar ou até que já existe. Mas vamos pegar similar. É similar a um outro que já foi respondido. Então, se você não tiver noção geral de como responder aquele teu problema, utilizando a metodologia nesse caso, me refiro ao tipo de estudo, amostragens, cálculo da amostra, se for necessário, testes estatísticos que vai ter que utilizar, entre outros, né. Então você pode, tipo, pesquisar por trabalhos que já foram feitos a respeito daquele problema ou algo parecido, e ver como é que esses pesquisadores, tipo, optaram, né, para servir de inspiração. Isso é um ponto que eu considero que é muito bom de se fazer no início. Então, depois nós temos uma definição da metodologia, ou seja, o caminho em que nós iremos percorrer para resolver aquele nosso problema. Nós iremos começar a trabalhar. Se nós precisamos de dados, iremos escolher os dados, tem técnicas de colheita de dados, tem técnicas para cálculo de amostra, se seria amostragem probabilística, não probabilística, por conveniência, e aí vai. E como eu disse, eu não posso, tipo, falar de tudo isso, até que eu posso, mas eu não irei falar de tudo isso neste curso, porque seria um curso muito, mas muito amplo. Então a ideia é utilizar aquele livro que eu apresentei no início, que ensina tudo isso, mas tudo isso. E nós vamos colher, e a ideia aqui é tipo colher muito bem a amostra, tipo esses cálculos, tudo isso tem que estar certo, porque se estiver errado, nós podemos ter conclusões errôneas também, provenientes de uma escolha metodológica errada. Então todos esses pontos aqui são muito, mas muito importantes. Depois de nós coletarmos os dados, vamos ter que fazer análise desses dados. Podemos utilizar programas estatísticos como Python, R, que é um programa estatístico destinado à análise estatística, e nós podemos utilizar também programas como Jamove, SPSS, entre outros. Ou seja, aqui a ideia é procurar o programa que melhor resolve, tipo, o seu problema. E se não tiver conhecimento de muitos programas, pode, tipo, utilizar aquele que melhor, tipo, se adequa à sua realidade, ou procurar um analista de dados. Eu sou um analista de dados, eu utilizo a linguagem de programação Python para minhas análises e para posteriores análises. Quem quiser, tipo, fazer suas análises pode entrar em contato comigo, que eu faço esse trabalho também. Mas a ideia aqui é procurar pessoas que tenham conhecimento nesse assunto de análise de dados, para explicar quais análises fazer. Tipo, se você não conhece nada, pode procurar essas pessoas durante essa fase aqui de definição da metodologia, para saber, tipo, quais dados vai escolher e não ter problemas posteriores nessa etapa aqui de análise de dados. E nós vamos analisar esses dados e chegar a uma conclusão com os dados. E esses dados é que vão nortear a escrita dos resultados, que é uma parte que eu considero que tinha que ser a primeira parte que as pessoas escrevem. Quando escrevem, por exemplo, um manuscrito e tal. A ideia é tipo, você já tem a metodologia, ou seja, encontrou qual seria a metodologia que ia usar e colheu seus dados, teve resultados. Então, ou começa escrevendo a parte metodológica, depois vai para resultados, ou começa com a parte de resultados, depois vai para metodologia. Depois pode fazer também a discussão, que será tipo analisar ou comparar os seus resultados com outros estudos que fizeram algo parecido e ver se as coisas corroboram, se não corroboram, quais serão os motivos e fundamentar melhor seu trabalho. Depois podemos ir para a parte da conclusão, que a ideia é tipo concluir o que seu trabalho tipo apresenta de novo, o que seu trabalho traz para a comunidade científica. Depois nós podemos voltar para a introdução. Se vocês forem ver aqui, não tem introdução, porque eu estava a seguir a parte lógica de como é que isso funciona. Mas depois vocês podem escrever a introdução, e isso eu também apresento na frente, e escrever também o abstract, que é o resumo. E a pesquisa científica termina com a sua divulgação. Ou seja, a pessoa vai escrever um manuscrito e quando for publicado vira um artigo científico.
ou pode ser um relatório de pesquisa, um TCC, uma tese, e aí termina o seu trabalho de pesquisa científica.